33. Eu quero te sentar. Não vai dar não. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 33 e verso 40. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Versículo 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Paulo, ele está aqui, meus irmãos, exortando a igreja de Cristo, a igreja de Corinto, e Paulo está, através da palavra, através da carta que ele está escrevendo, e essa carta, ela faz parte da Bíblia Sagrada, portanto, ela serve para nós em todos os tempos de nossa vida. A palavra de Deus, ela não é ultrapassada, ela não ficou para trás. Nós temos a Bíblia, do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse. Nós temos o Velho Testamento com as leis, nós temos a dispensação da graça do Novo Testamento, mas nós temos as igrejas que Paulo foi abrindo nas 3 viagens missionárias. Então, igreja, meus irmãos, igreja tem gente. E aonde tem gente, tem um problema. Aonde nós temos pessoas, precisamos ensinar disciplina. Você chega lá no exército, né? Chega lá no quartel do exército, você vê. O camarada tem hora para ele acordar, hora para ele almoçar, tem que cumprir o plantão. Então, meus irmãos, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina a disciplina. E Paulo está tratando com a igreja e ele fala que Deus não é Deus de confusão. Versículo 33. No 40, ele fala de decência e ordem. Por quê? Porque a igreja em Corinto estava com um problema sério. Ou igrejinha complicada. Olha, tem um problema no capítulo 5. Agora está tendo problema aqui no capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, acerca de dons, não sei o que mais lá. Ele estava preocupado com isso. Aí Paulo olhou, escreveu e falou: vocês têm que lembrar de uma coisa: Deus não é Deus de confusão, e Deus é de decência e ordem. Então Deus, através da sua palavra, Ele vai tratar na igreja acerca da disciplina. Quando você olha dentro da Bíblia, você tem disciplina na igreja, você tem disciplina do corpo, você tem disciplina da mente, você tem disciplina do que você fala, tem disciplina de todas as maneiras dentro da Bíblia, porque Deus não é desorganizado. Deus ele não é um Deus de desordem. Então a disciplina é necessária, meus irmãos. Por quê? Por que uma igreja tem que ter ordem no culto? Por que tem que cantar os hinos? Por que quando um ora, os outros têm que orar em silêncio? Porque se todo mundo orar ao mesmo tempo, ninguém vai entender o amém aqui do irmão. Então, tem que ter disciplina. Por que tem que ter silêncio na hora do culto? Porque o irmão ali quer ouvir a mensagem. Hoje a igreja é pequenininha, você consegue me ouvir. Quando Deus aumentar a igreja e crescer e o povo aumentar, que eu estiver lá na frente, se é que eu vou estar lá na frente, não, o outro pastor, ele está falando, o irmão que está aqui no fundo, ele quer ouvir. Você já imaginou quando Jesus estava no Monte das Oliveiras lá, e aquela multidão estava ouvindo Jesus? Todos tinham que ficar quietinhos. É uma disciplina. E igreja precisa ter disciplina. Mas disciplina do que, pastor? Disciplina do cabelo, disciplina da saia, disciplina do... Não, isso não é disciplina. Isso não é doutrina. Isso é coisa de igreja. Nós estamos falando de disciplinas bíblicas.
de ordem de culto, de olhar para Deus e ver que Deus ele trata as coisas com decência, com ordem. Então Paulo, através da Bíblia, ele está ensinando isso para nós. Quando nós começamos o trabalho aqui no Oriente, depois que nós iniciamos a falar sobre a igreja, falar sobre o que é a igreja, quem foi que fundou a igreja, quem é o cabeça da igreja, quais são as doutrinas da igreja, e que a igreja tem que exercer a disciplina. Mas de que modo o pastor exerce a disciplina? Você acha que é assim? Procurando defeito no membro da igreja? Se ele passou o batom, se ele passou a maquiagem, se o brinco dele está maior dessa sexta-feira, nesse domingo, se o outro domingo vai estar maior, se o cabelo dele tem uma mancha amarela, não. O pastor da igreja, e a igreja de Jesus Cristo, ele exerce a disciplina através da Bíblia. Então, quando você está sentado aí, ouvindo a palavra de Deus, e o pastor pregando, primeiro essa mensagem já serviu para disciplinar ele. Depois ele vai transmitir a mensagem para ele. Para você ter uma ideia, a mensagem das Escrituras, a disciplina bíblica, ela é necessária na igreja de Jesus Cristo. Porque senão, meus irmãos, as coisas se tornam, fica sem controle. A igreja já não sabe mais fazer uma ceia, a igreja já não sabe mais o que é um batismo verdadeiro, já não sabe mais o que é um administrante verdadeiro, a igreja não sabe mais, já perde o controle de igreja, não sabe mais se é igreja ou uma aglomeração de gente, porque a igreja não é aglomeração de pessoas, igreja é igreja, é corpo de Cristo. Nós não queremos aglomerar pessoas aqui em Oriente, nós queremos, aqui é uma igreja de Jesus, e a palavra de Deus é que rege essa igreja. Você quer ver um exemplo? Abra a sua Bíblia no livro de Números, Números capítulo 9. Números capítulo 9. A partir do verso 15. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até manhã. Assim era de contínuo, a nuvem cobria, e de noite havia uma aparência de fogo. A aparência, não falou que era fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam segundo o dito do Senhor e se assentavam no arraial, todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado de guardar do Senhor e não partiam. Então isso aqui, meus irmãos, é uma regra, é uma disciplina. A nuvem em cima da tenda do tabernáculo simbolizava que Deus dava uma ordem, estava parada. A nuvem estava em cima da tenda do tabernáculo. Então os filhos de Israel estão acampados. 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas paradas. 12 tribos organizadas de Israel. Todas elas ali. Esperando o quê? A nuvem erguer para poder sair. Aí a nuvem ergueu. Eu vou sair. Não, mas não
estavam cortando um pasto aqui, e de repente veio uma manada de gado, eu acho que os bezerros assim. Eles vão partir para cima, não partir para cima, não, porque Deus tirou eles deram uma seca, mas levou cerca e tudo no peito. Você pensa que Israel era assim? Israel é disciplinado, é ordenado. Israel tem ordem de Deus, só sai dali quando a nuvem levanta. Você vê que Paulo fala lá aos Coríntios que Deus ele não é Deus de desordem, ele é Deus de ordem e decência. Então o povo de Israel, 3 bilhões de pessoas, um exército de 600 mil homens, 3 vezes a população de Marília, assentados em volta do tabernáculo, organizados, e debaixo de uma disciplina de Deus. Deus não é bagunçado, meus irmãos, e a igreja de Deus também não é. É por isso que nós temos disciplina na ceia. Quem é que toma ceia aqui na igreja? O membro da igreja, batizado, que é membro dessa igreja. As coisas não podem ser como são feitas hoje. Você que está aí, pode tomar ceia aí. O camarada lá, não sei da onde lá, brigou com o pastor da igreja dele, nem membro daquela igreja, não tem nem a mesma fé daquele povo ali, está tomando ceia. O cara vai numa igreja que ensina que perde salvação, que a salvação é por batismo, que a salvação não é pela graça, que nem ele sabe se ele é salvo. Que é isso? Isso é bagunça, não é óbvio. E aí Deus vai tratar com o seu povo com disciplina. Nós temos a disciplina da mente, meus irmãos. Sabe o que é disciplina da mente? Quero que você abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Lá em Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude e algum louvor, nisso pensai. Isso é disciplina da mente, é a sua mente sendo ocupada com as coisas de Deus, é a sua mente preocupada com o que Deus está preocupado. Agora a pessoa senta lá na frente da televisão dele, liga lá, novela das 6, novela das 7, novela das 8, posta para o carrossel, e pula para o SBT, e pula para o Record, e vamos ficar numa assinada, 365 novelas, vai chegar a novela das 10, tá, novela das 10, roubando a mente com porcaria. Aí não é de admirar que as pessoas cometem tantas bobagens na vida. Não é de se admirar. Por que eles estão ocupando a mente deles? Enchendo a mente de caraminhola, enchendo a mente de bobagem. Não é à toa que as pessoas não pensam para falar, não pensam para ouvir, não pensam para nada. Porque o negócio é a novela. Não é a Bíblia. Se a pessoa perder esse tempo da vida dele, lendo a Bíblia, quanto mais, irmãos, que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, nisso pensai. Meus irmãos, disciplina da mente, nós temos disciplina do corpo. Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Abra sua Bíblia em Colossenses. Capítulo 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, prostituição, impureza, apetite desordenado. Meu Pai, Colossenses capítulo 3, versículo 5. Apetite desordenado. Meu pai ia comer um bolo.
pegava o canecão, colocava uns 5, 6 pedaços de bolo. E vai. Chegava na hora do almoço, ele pegava o prato e no saleiro, sal. Eu tenho pressão baixa. Sabe o que ele está hoje? Diabetes e pressão alta sem controle. Certo? Aí você abre a geladeira da sua casa, chocolatando. Aí você vê as crianças passando sabonete de asepsia e o copo de Toddy desse tamanho. É? Remédio para espinha e a barra de chocolate. Aí você vê aqueles camaradas, meus irmãos, que estão até lisos. Mas é aquilo que a Bíblia diz: apetite desordenado, vil concupiscência, avareza, que é idolatria. Então, meus irmãos, tudo o que a Bíblia diz sobre disciplina da mente, disciplina do corpo, coisas da nossa vida que são desordenadas. Meus irmãos, nós temos que ter ordem, porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Um Deus de ordem. Uma pessoa que não quer disciplina é uma pessoa que não quer ouvir a Deus. Sabe por que ele não quer ouvir a Deus? Porque ele quer fazer o que ele quer, ele quer fazer as coisas a hora que ele quer, ele quer fazer as coisas do jeito que ele quer. Então ele não precisa de disciplina, ele não quer disciplina de Deus. Porque ele quer fazer as coisas do jeito que ele quer, ele deseja, ele almeja fazer as coisas do meu jeito e do seu jeito não vai dar certo. Então, como é que Deus disciplinou o povo do Antigo Testamento, o povo de Israel? Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 20. Como que Deus disciplinou tanta gente, pastor? Não tinha igreja, não tinha púlpito. Êxodo, capítulo 20. Versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante que é em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor, sou teu Deus, sou Deus zeloso. Versículo 12: honra o teu pai e a tua mãe. 13: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Aí você acha assim, é só 10 mandamentos, pastor? Entra no capítulo 21, 22, 23, e são todos mandamentos. São mais de 100. Todo mandamento para você obedecer. E aí as pessoas não querem disciplina. Meu pai me contava que ele morava num sítio bem afastado da cidade, e era uma estrada de terra realmente, e é hoje ainda. E à noite, ele estudava à noite, ele era meio moço, meio meninão ainda, e o professor pedia para ele trazer bambu. Bambu? Bambu. Porque a hora que o professor passava na carteira: ei, você fez aí a tarefa? Não fiz. Traz mais bambu para mim, Silvestre, que fica apanhar mais. As crianças, meus irmãos, aprendiam. Pai não ficava em porta de escola querendo brigar com o professor. Não tinha casa do pequeno cidadão, casa não sei o que, FEBEM, que é lá o nome que você queira dar. Porque você obedecia ou obedecia. Ah, mas é muito duro. Então deixa ele fazer o que ele quer para você ver o que vai acontecer. Deixa. Tenha um filho e larga ele fazer o que ele quer.
Pode ser menos esperar, ele está com 38 armado assim, vai bem no meio de sua cara. E não é brincadeira, irmãos. A coisa é mais séria do que nós pensamos. Falta disciplina. Disciplina na vida. Paulo ele fala que se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não precisaríamos ser julgados por ninguém. É por isso que temos que ter uma vida de disciplina diante de Deus, disciplina diante da igreja. Igreja tem que ter uma disciplina, não é aquela disciplina de não corta cabelo, não passa no seu tempo, não é isso daí, é disciplina moral. Eu, como igreja, disciplina de testemunho de salvação, de graça de Deus. Não adianta você andar com a sonha no pé e a boca desse tamanho, não adianta. Meus amados irmãos, nós precisamos olhar para o nosso Deus. Falta disciplina na nossa vida. Disciplina significa temor de Deus, amar a casa de Deus, amar o trabalho de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, amar os nossos irmãos. Olha aqui, ó. Que beleza. Cada um diferente do outro. Então, as pessoas todo mundo igual. Cada um de vocês são diferentes do outro. É. A Bia gosta dos cachorros. Já tem um que não gosta. E aí vai. E aí vai, meus irmãos. E a vida é assim, a igreja é feita de um corpo. E um corpo são muitas pessoas, e são pessoas diferentes uma da outra, mas graças a Deus que são diferentes. A gente vai ter que aprender a amar cada um deles, do jeito que eles são. Como Jesus amou os discípulos. Você acha que os 12 não davam trabalho? E Deus ele está colocando a nossa vida em disciplina. Mas essa disciplina serve para quê, pastor? Para nós amarmos mais a Deus. Ensinar os nossos filhos a ter disciplina. Ensinar a nossa família a ter disciplina. Certa feita foi uma visita na casa do pastor. E o pastor levando os filhos ali na disciplina, ensinando eles como é que se assenta na mesa, como é que tem que fazer. Aí chegou a criança do visitante, subiu em cima da mesa. Aí os filhos já olharam para o pastor. E aí? Fala com ele aí. E agora? Aí o pastor falou: o que eu tenho com ele? Eu tenho com vocês. Quero que você abra a Bíblia no Novo Testamento, em Mateus capítulo 22. Como é que Jesus ele ensinou a disciplina no Novo Testamento? Mateus capítulo 22. Abra no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Mateus 22, versículo 29. Jesus respondendo lhe disse: por que vocês erram? Erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós desconhecemos as disciplinas de Deus. É por isso que nós
Pedro fez o quê? Ele praguejou a mulher. Nós podemos cometer erros grosseiros como ele, Davi, o homem segundo o coração de Deus. E aquele dia, aquele tempo não saiu para a guerra. Ele foi se prostituir com a Dalila não, com a Betseba, e depois mandou matar o Urias, o seu marido. Erros grosseiros. E se a pessoa lembrasse de Deus, lembrasse da palavra de Deus, poderíamos evitar males na nossa vida se a disciplina de Deus fosse realmente colocada em prática na nossa vida. Evitaríamos crescer um câncer na nossa boca, do nosso estômago. É nervoso. É porque nós não praticamos disciplina de Deus. Então aí, e por que nós erramos? Jesus disse: porque nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Se no Antigo Testamento Deus, Ele disciplinou todo o povo, e aí quando o camarada falava assim, pensava com ele, eu vou matar aquele cara. Aí ele olhava lá nos mandamentos: não matarás. Vai matar não é certo. Roubar não é certo. Quando você olhar para a palavra de Deus e deixar Deus se disciplinar com a Bíblia, então você não vai precisar de disciplina de fora. Nós não devemos ser igual a Caim, irmãos. Caim, Deus é irmão. Eu sou lá guardador do meu irmão? Por acaso eu tenho que pensar no meu irmão? E descaiu. E foi lá e matou. Sabe quem é que cresce, irmãos? Quem é que vai crescer na graça de Deus? É o filho pródigo. Pequeno. É o rei Davi, quando o profeta Natan lhe conta a parábola das ovelhinhas. Pequeno. Esse é o que vai crescer na disciplina de Deus. Aquele que vai reconhecer o pecado. Aquele que vai olhar e dizer: eu estou pecando contra Deus. Então Deus, Ele vai tratando. Então a palavra de Deus é para isso. O pastor, quando ele prega, olha a sua Bíblia aí, 2 Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3 de 2 Timóteo. 2 Timóteo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir. Por que o João 3,16 a gente guarda ele, né? Você perguntava a uma pessoa: e aí, o que está escrito em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Ou o que está escrito em 2 Timóteo 3,16? Mas por que a pessoa não lembra muito disso? Porque a Bíblia, ela serve para ensinar. Se tem que ensinar, porque não sabe. Redarguir, corrigir, instruir em toda a justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, para que Bíblia? Para que tanto falar de Bíblia? Ô pastor, o senhor não descobriu aí que falar muito de Bíblia não dá muito ênfase? Mas você vai precisar de conhecer a Deus no dia da sua dificuldade. Você vai precisar da palavra de Deus no dia da sua aflição. Nós deveríamos lembrar da Bíblia como Jesus ensinou no dia da tentação. Sabe como é que a palavra de Deus deveria ser para nós?
as pedras em pães. Está escrito: nem só de pão, mas de toda a palavra que sai. Isso. Se a nossa mente, nosso coração estiver ocupado com a Bíblia, estiver ocupado com a palavra de Deus, meus irmãos, dificilmente nós vamos ficar fora de disciplina divina. Eu quero que você, no mesmo capítulo aí de 2 Timóteo, mas no versículo 4, no capítulo 4, versículo 1, perdão, capítulo 4 e versículo 1 de 2 Timóteo, como juro que pôs diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendes, exorta, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme seus próprios desejos, desviarão os ouvidos da verdade. Voltando ao Fábulas, Timóteo, prega a palavra de Deus, insiste, exorta, redargue, fala aí. Quero que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 1. A coisa mais terrível que pode acontecer, meus irmãos, com o homem, o indivíduo, é ele ser entregue a ele mesmo. Romanos capítulo 1, a partir do verso 28. E como eles não se importaram em ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, entregou a eles mesmos, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Esta é a lista que Paulo ele declara em Romanos daquele que é entregue a si mesmo. É por isso que hoje você vai lá nas escolas, nós temos as professoras aqui, nós temos mães aqui. Você vai lá na porta da escola, meus irmãos, a coisa é feia. Professor hoje é uma profissão que poucas pessoas querem. Daqui uns dias vai faltar. Porque quando não é morto, é espancado, ou o pai e a mãe vai lá e ameaça o professor, porque o filho é um santo, pegado é o professor. Aí no tempo do meu pai, naquele tempo lá é um tempo, né? Não pode. Não? E por que as pessoas respeitavam os outros? Por que as pessoas tinham disciplina? Por que uma criança não passava no meio de dois adultos conversando? Porque a disciplina era diferente dos outros. A pior coisa que pode acontecer com um homem, eu digo ser humano, ele ser entregue a ele mesmo. Vai ser a pior coisa que pode acontecer. Mas como que eu não entendi
entendi ainda a mensagem, pastor. Não? Salmo 119, versículo 9. O Salmo 119 ele tem o alfabeto grego. Aliás, o alfabeto hebraico. Quando você vê Aleph e esses nomes esquisitos aí em cima, isso é o alfabeto hebraico. Só tem o Salmo 119 e em Provérbios 31. Isso é o hebraico do judeu. Salmo 119, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Como que eu vou exercer uma disciplina em minha vida, pastor? Observando conforme a tua palavra. Então, se eu vou observar conforme a palavra de Deus, se eu gastar o meu tempo na disciplina da minha mente com a palavra de Deus, se eu aprender a disciplina do corpo, então eu posso evitar problemas de pressão alta, diabetes, etc, 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 etc e etc. Então a Bíblia diz: observando conforme a tua palavra. Romanos capítulo 13. Então nós vamos observar aqui o que diz Paulo em Romanos capítulo 13, a partir do verso 8. Vamos lá. Romanos 13, a partir do verso de número 8. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, com que ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. O que resumiu toda a lei? O que resumiu mais de 100 mandamentos do Antigo Testamento? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se nós exercitássemos a disciplina de amar o nosso próximo, amar. Aí Paulo ele diz, versículo 10: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o quê? Se o amor ele venceu toda a lei do Antigo Testamento, e no Novo Testamento, quando a igreja de Corinto está preocupada com dom, com falar em língua estranha que ninguém interpreta, que ninguém sabe de nada, uma coisa que você vai na Bíblia não existe nas Escrituras. Quando você olha a Bíblia, os textos bíblicos mostram coisas completamente diferentes do que se faz hoje. Aí você vai lá e lê assim: havendo profecias cessarão, havendo línguas desaparecerão. Permaneceu a fé, a esperança e o amor. Qual é o maior dom que Paulo cita lá? Amor. Então o amor venceu a lei do Antigo Testamento e todos os dons do Novo Testamento. Mas as pessoas não se aplicam em doutrina da lei, doutrina bíblica. O amor. Se nós exercitássemos a disciplina, meus irmãos, amarás ao Senhor teu Deus. É uma disciplina. 1 João capítulo 5. Versículo 20.
1 João, capítulo 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Jesus não é Deus? O que diz a Bíblia aí? Este é o verdadeiro Deus. Leia a Bíblia. E a vida é eterna. A disciplina que temos em João é: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos dá o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Aonde você vai conhecer o Deus verdadeiro? A Bíblia. Não é em religião. Religião ensina o que eles querem. A Bíblia ensina sobre Deus. E aí ele continua: e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Quando uma pessoa falar para você que Jesus não é Deus, você leia a Bíblia com ele. Este é o verdadeiro Deus e a vida é eterna. Deus, ele precisa nos disciplinar com a sua palavra. Precisa nos disciplinar com a sua palavra. A igreja, ela exerce a disciplina preventiva através da Bíblia. Todas as mensagens são mensagens para a disciplina de todos. Para disciplinar o servo de Deus, para ele saber quem é Deus, ele conhecer a Deus. É por isso que Paulo ele diz: Deus não é Deus de confusão, mas é um Deus de ordem e decência. A igreja hoje ela tem essa quantidade de pessoas, um pouco mais, mas ela precisa crescer dentro da disciplina, porque pode ser que um dia a igreja ela se perca como igreja. Mas isso acontece, pastor? Aconteceu com as igrejas do Apocalipse? Elas se perderam. Por isso que disciplina, irmãos, é quando a palavra de Deus ela é pregada em si. E a disciplina do homem sem Cristo é que Jesus é o verdadeiro Deus e a salvação e a vida eterna. A disciplina que é dada ao homem sem Jesus é que sem Cristo ele está fadado a ir para o inferno. Sem o conhecimento do Deus verdadeiro, ele está a um passo e os seus pés, como diz o livro de Provérbios, está preso no inferno. É por isso que você precisa aceitar Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. É por isso que você precisa ter certeza da sua salvação. Não talvez você vai ser salvo, mas saber que você é um salvo. Que Deus abençoe a todos. Irmão Rony vai passar uma mensagem para nós aqui. Por favor. Irmãos, a mensagem de hoje é perfeita para esse momento. Dia 25 agora, vai fazer um ano, o pastor Maurício foi ordenado. E a primeira batista de Oriente é uma homenagem para você. Gostaria de tomar um Manuel, só foi o Manuel. Boa noite, irmãos. Boa noite. Pastor Maurício, foi uma mensagem abençoada dessa.
foste tu o escolhido. Não pela aparência, nem pela garra, nem pelo intelecto, mas pela presciência de Deus, que te viu, que te formou e te chamou antes mesmo do teu nascimento, segundo está escrito lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo 4 e 5. E ao ser chamado e você obedecido, Jesus te deu a mesma incumbência que a Pedro há mais de 2000 anos atrás. Maurício, se me amas, apacentas as minhas ovelhas. Segundo está lá em João, no capítulo 21, versículo 17. Então percebemos que ser pastor é ir além de pregador, é sentimento de alma, é amar tanto o caminho do céu que, se pudesse, levaria todos à sua volta. É em várias ocasiões deixar de comer para estudar e orar. É em diversos momentos dizer não quando a carne deseja o sim. É em muitas ocasiões não ser entendido por ninguém. É em várias ocasiões crer sozinho e ser tentado a desistir, mas não parar por amor aos mais fracos. Mas ser pastor também é estar realmente feliz quando se fala das Escrituras junto aos irmãos. É ter uma família que o conforte depois de um dia cansativo. É ter a certeza que tem sempre alguém orando por seu ministério. É não temer o amanhã, pois está no centro da vontade de Deus. É deixar um legado aos seus filhos e netos, que esta vida é uma ilusão. Busquem o céu. É perceber que daqui a alguns anos, longos anos, poucos te chamarão de Maurício, mas apenas de pastor, pois esse título terá se confundido com a sua pessoa, e nesses tempos, talvez, entre risos e lágrimas, poderás dizer como sentiu como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, como está escrito lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 27. Toda a honra seja dada a Jesus Cristo, sempre, pois foi Ele quem derramou o seu próprio sangue, mas Deus também coroou os seus que são fiéis aqui. Por isso, hoje os teus irmãos em Cristo te agradecem pelo cuidado, pelo carinho e respeito que tens dispensado a vida de cada um de nós. Muito obrigado, pastor Maurício Sterling. Gostaria de
família sem Jesus não tem estrutura nenhuma. Gostaria de chamar a secretária agora aqui, fazer uma homenagem a Simara Stecker. Isso aqui é uma homenagem em nome das irmãs, né? Pelo Ministério da Simara. E a gente sabe que o ministério do pastor não é só dele, né? Quando Deus criou o homem, ele falou que não era bom que o homem estivesse só. Então, no ministério do pastor, seja que homem for, a mulher está acompanhando em todo tempo, na alegria, na tristeza, e também os filhos, né? Porque a gente vê assim, a gente fica até assim, boca aberta, muitas pessoas que veem o Mateus e a Júlia tocando e cantando para o Pai. Então, todas as pessoas que vão, que lindo são os dele, então, isso realmente é o mais lindo. Eu sempre falo que o ministério deles é lindo. E eu tenho um desejo particular no caso do Mateus. Uma vez que a gente estava em Fraquitana, a gente estava em Levando, e o Maurício sentou lá na frente como motorista, e ele sentou lá atrás com a gente. Aí a gente estava conversando com ele, nós estávamos conversando com ele, e ele não conversava com a gente, ele toda hora assim lá na frente. Eu falei assim, Mateus, o que foi? Ele falou assim, eu estou preocupado. Eu falei assim, com o quê? Ele falou assim, quando meu pai me dirige, eu fico muito preocupado. Eu tenho que ficar olhando a estrada o tempo todo. Aí ele falou assim, quando meu pai dirige, eu durmo. Então, ou seja, quando o pai dele está no volante, ele tem tanta segurança que ele até dorme. Então, isso me marcou, eu nunca vou esquecer disso. E quando a gente estuda sobre liderança, a primeira coisa que a gente estuda é que o verdadeiro líder é aquele que faz líderes. Então, Maurício, o primeiro líder que você está formando é teu filho. E também a Júlia, né? Mas o primeiro líder é o Mateus. E ele te admira tanto e confia tanto em você a ponto de dormir quando você está no volante. Isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eu gostaria que a família Stecker se sentasse, por favor. Gostaria de chamar a irmã Tamires e a Tânia. Vamos cantar uma música homenagem. Depois eu volto.
de Deus. Isso me chamou a atenção, porque não estava fácil. Mas Deus, ele tem os seus, como diz o texto, pela graça de Deus escreveu. Ele tem os seus para falar do amor de Cristo. Falar não só da graça de Deus, mas também da preciosidade de uma igreja. E ele me expressou naquela época, 5 anos atrás mais ou menos, o desejo que ele já tinha no coração de ser pastor. O desejo que tinha no coração de apacentar uma igreja, de fazer parte da liderança de uma igreja. E aquilo me chamou a atenção. E eu não sei se ele lembra, eu falei assim, você lembra de mim? Eu falei, lembra de mim quando isso acontecer. E graças a Deus ele lembrou. E hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui hoje, em um ano. Em um ano que Deus tem abençoado a vida de irmãos. Conversando com o Evandro esse dia atrás, ele falou assim, dou graças a Deus pela tua vida, irmão. Graças a Deus pela tua família. Graças a Deus que muitas pessoas vão ser abençoadas na cidade do Oriente pelo Evangelho. E na quinta-feira que ele falou para nós, irmãos, se vocês estiverem comigo, eu vou até o fim. Não importa, para trás eu não volto. E eu falei para a Tamires em casa, isso me marcou. Irmãos, para trás eu não volto, ele falou. Nem que isso custe a vida. Nós podemos olhar hoje, eu também tive a oportunidade de participar de outros lugares. Homens assim não tem, irmão. Não são homens que não falam do amor de Cristo, mas falam deles. Nós temos a preciosidade hoje de desfrutar de alguém que fala do amor de Cristo. Que Deus abençoe, unicamente abençoe. Como o apóstolo Paulo fala, combati o bom combate, e completei a carreira, né? E eu vou guardar a fé. É isso que ele fala. Que Deus possa te iluminar, você e a tua família, em todos os lugares que você for. Muito obrigado, Marcos. Em nome de Jesus. Eu te agradeço. Irmãos, obrigado. Irmãos, antes do Maurício estar levando uma palavra e orando no final, a gente vai ter um bolo, vai ter um momento especial. Então, a minha alegria, as dores que eu sinto, as dores, dor nas costas, dor, mas isso não é nada. A alegria que eu tenho quando eu olho para o Evandro, uma viúva, uma irmãzinha que veio aqui na minha ordenação e chegou aqui, que alegria quando eu vi, né? Conhecer a Fabiana, o André está aqui com a gente, que coisa, isso é com Deus, né? O André devia ficar comigo. Você está errado. Ele não, filho. Você falava de Deus. Ele está aqui hoje, está aqui com a Bia cheia, aquele sorriso, que coisa. Conhecer o Elmer, o Tamires, a Ana, a rosinha da Ana. Ter o privilégio de conhecer o Zé Roberto. Cabeludão, depois veio, que maravilha ver o Zé Roberto andando sozinho, Deus meu, isso aí é minha alegria. Conhecer a família do também, o Valdo, o irmão da Marcos, o Fernando, a Dani veio para cá, o Luiz, ei Luiz, esse é o... Eu vejo o Natan, o Caio, a Gabriel, agora o Marcelo. O Marcelo ele arruma uma confusão e para lá na construção. Você já vai direto lá.
Botita. A pessoa perguntava para mim, você é pastor de igreja? Eu falei, não, não sou. Não sou não. Eu sou membro da igreja. E tantos outros, né, irmãos? Nós conhecemos. A Dani, que está aqui hoje com a gente, mas a gente ora por ela. O Emerson, Paulo, o César, o Renato Elis, a família do seu Valdeir, que está aqui hoje. São vocês que tocam a minha vida na frente. Pode saber disso. Quando está na hora, eu fico esperando você chegar. Eu fico esperando o Evandro. Todos vocês chegaram. Tá bom? Então vocês fazem valer a pena a minha vida. Eu sei até o barulho do caminhão do meu animal. Vazio. Faz um barulho do canal para ver se. Então vocês são a minha alegria, minha vida. E só vale a pena eu estar aqui, meus irmãos, por causa de vocês. É isso que vale a pena na minha vida. E eu agradeço a Deus porque Deus me deu o privilégio de conhecer cada um de vocês. Bom. Posso falar agora? Pode falar, Batinho. Você para dizer assim, imagina as pessoas que estão fora. Obrigado, Batinho. Eu fico feliz quando o Evandro me liga. Horas. Não é igual para os amigos. Eu agradeço a Deus, irmãos, por cada um de vocês. Obrigado. Eu não mereço nada. Não mereço nada. Eu já tenho tudo que eu preciso. São vocês. Deus abençoe. Vamos orar por nós, por favor. Vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, eu te agradeço, Pai, por esse momento tão especial da tua casa. Te agradeço pela tua igreja e teu povo, Senhor. Te agradeço por cada vida e cada alma que está aqui nesta noite. Que o Senhor continue abençoando a cada um, Senhor. E suprindo as suas necessidades em Cristo Jesus. Em nome do teu Filho amado, que eu agradeço, Pai, a cada vida dessa que o Senhor tem colocado, Senhor, no meu lado. Obrigado, Senhor, por cada um deles. Em nome do seu Filho amado Jesus, é que eu oro e agradeço. Amém. Agora vai comigo. André.